União Europeia anuncia mudança significativa no Pacto de Asilo e Imigração numa tentativa de agradar os mais nacionalistas do bloco. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as trocas de acusações do Irã e de Israel, Israel prometendo fazer uma operação aérea contra o país em caso de ataque, e o Irã falando em uma agressão não necessariamente física, vamos entender exatamente como que isso vai acontecer, mas impactando na economia de Israel e do próprio mundo, e falar também da morte do filho e dos netos do principal líder do Hamas, como que se impacta nas tratativas de cessar-fogo. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Suíça, que anuncia os preparativos para receber a cúpula de paz e garante que está tentando fazer de tudo para que a Rússia participe dessa reunião. Será que faz sentido? E falar um pouquinho também, pessoal, sobre a China, que se vê acuada, ameaçada pelo possível crescimento do Pacto Militar AUKUS, que visa conter o avanço da China, inclusive no Estreito de Taiwan. A China fala, inclusive, em ameaça nuclear. Para finalizar, falar um pouquinho sobre a Romênia e a Moldávia, que estão possivelmente no futuro em processo de reunificação dos territórios, e algumas regiões, como por exemplo a região da Gagáusia e também a própria Transnistria, podem pedir ajuda ao Putin contra o imperialismo, segundo eles, tanto da OTAN como da União Europeia. Será que temos mais uma guerra no leste europeu? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Então, pessoal, link na descrição, tá? Botas Thunderbell, usa lá, sensacional. Tamo junto? Bora lá pro vídeo que tem assunto bem importante, ó. Primeiro assunto que se faz necessário está ligado às mudanças no Pacto Migratório e de Asilo da União Europeia. A gente teve na verdade isso já tinha sido previsto, né? Lá no finalzinho de 2023, foi colocado para votação no parlamento, mas ainda falta um período de ratificação e, claro, o seu plano de implementação, que pode demorar cerca de 2 anos. As principais mudanças, elas vêm justamente dentro de uma esteira de um crescimento de um nacionalismo maior no continente europeu, inclusive dos eurocéticos, que questionam a questão do espaço Schengen, a questão das contribuições exageradas para o Parlamento Europeu, o poder muito grande, principalmente pós-Tratado de Lisboa, que o Parlamento Europeu tem em frente aos parlamentos nacionais, coisas muito parecidas que levaram, inclusive, ao próprio processo do Brexit. Mas um dos pontos mais que chama a atenção é justamente o Pacto Migratório e de Asilo. Principalmente essa parte política mais nacionalista questiona, colocando que os europeus, eles receberam anualmente mais de 1 milhão de refugiados e imigrantes, e o Pacto Migratório e de Asilo dos europeus, segundo alguns nacionalistas, ele é muito abrangente, ele é muito permissivo. Então, o tempo de asilo, as concessões que são feitas para receber os refugiados e imigrantes, elas são muito grandes. Essa mudança, ela prega principalmente, tá, pessoal, uma redução dos prazos para os procedimentos de segurança e asilo, aumentar as deportações, principalmente para membros ali que vieram do Oriente Médio e também do Norte da África, e também um pouco mais de distribuição do problema, vamos colocar assim. Porque as principais áreas que recebem esses imigrantes legais estão relacionadas ao leste europeu, principalmente aqueles vindos do Oriente Médio, ou os países do Mediterrâneo, tais como Itália, como Espanha, como Grécia, principalmente dos países que vêm do Norte da África. Então, esse plano, esse pacto, ele visa que os países mais tradicionais, mais ricos, como por exemplo Alemanha, Países Baixos, França, que não recebem tantos imigrantes, pelo menos não na entrada no continente, eles ou façam algum tipo de contribuição a mais para garantir o asilo e a estabilidade, receber esses imigrantes ou esses refugiados, ou que eles recebam os próprios refugiados, não necessariamente com repasse de verbas. Só que assim, a gente sabe que política é complicado, né?
A direita mais nacionalista alega que enquanto esse pacto ele não apresentou mudanças tão significativas e o prazo de implementação ele é muito longo, a gente tem a galera mais à esquerda, mais cosmopolita, pró-União Europeia, alegando que, na verdade, esse pacto, ele fere alguns princípios dos direitos humanos, porque desrespeita completamente o significado de um refugiado, por exemplo. Um cara que está fugindo do seu país, não porque ele quer exatamente migrar, mas porque ele corre risco de vida, por perseguições políticas, étnicas, religiosas, dentre outras questões. Mas, enfim, é uma mudança que eu diria que a União Europeia, principalmente os países do Mediterrâneo, já estavam pedindo há bastante tempo e que pode mudar as perspectivas para a imigração dentro do bloco. Outra notícia, pessoal, importante, a gente já vem discutindo aqui, que desde que Israel fez a ofensiva lá na embaixada iraniana na Síria, que desrespeitou o espaço aéreo da Síria e a própria embaixada iraniana, segundo o Irã, claro, né? O Irã prometeu dar algum tipo de resposta. Só que, lembrando que é interessante do ponto de vista geopolítico, hein? Não torcendo, claro, né, por um ataque nem nada do gênero. Mas é importante para Israel que haja algum tipo de agressão dos iranianos, dos sírios, de todo o chamado eixo da resistência, porque isso poderia fazer com que países como a União Europeia, Estados Unidos, enfim, que vêm criticando as ações israelenses, se fortaleçam em apoio contra esse eixo da resistência. E o Irã, galera, não é besta, convenhamos. O Irã sabe que fazer uma agressão muito forte contra Israel fortaleceria a narrativa, fortaleceria a vontade, inclusive dos Estados Unidos, em fazer agressão contra o principal inimigo do Ocidente no Oriente Médio, pelo menos segundo alguns países, claro que são os iranianos. Então o Irã, ele não deu uma resposta ainda muito enfática, embora a gente tenha ameaças do presidente, ameaças do Ayatollah constantes, que a ameaça vai acontecer. Dessa vez, quem deu a ameaça, quem deu o tom, foi o comandante da Marinha iraniana, garantindo que ele sabe a importância que o Irã tem para a circulação econômica internacional. E, galera, convenhamos, tem mesmo. Principalmente pelas suas quantidades gigantescas de combustíveis fósseis, petróleo e principalmente gás natural, mas também por conta do controle do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, dos estreitos que existem no mundo, eu diria que é o mais importante, ou um dos mais importantes, principalmente na circulação de combustíveis fósseis. Quando a gente pega a região do Golfo Pérsico, aquela região conta com a Arábia Saudita, com o Kuwait, com o Iraque, com o Irã, é uma região que tem, estima-se, cerca de 50% a 60% do petróleo mundial. Das explorações que eles são feitas, escoam, saem pelo Estreito de Hormuz por aquela passagenzinha, cerca de 1/4 a 1/5 do petróleo que é comercializado pelo mundo. E o Irã, junto com os Emirados Árabes, mas principalmente o Irã, eles controlam aquela passagem. Então o comandante da Marinha alegou que ele sabe que prejudicaria muito o mundo fechar o Estreito de Hormuz. Mas pode ser algum tipo de ameaça, visto que o regime sionista, que é como eles chamam Israel, e os Estados Unidos estão contribuindo para a desestabilização do Oriente Médio. E Israel tá assim, galera, esperando só algum tipo de ameaça, algum tipo de ofensiva, como os iranianos fizeram hoje, porque ele já tem, nesse momento, um treinamento secreto, segundo a própria mídia israelense, tá, da Força Aérea, com aviões de combate e drones de longa distância. Tudo isso para combater, para dar uma resposta para os iranianos. E não só para os iranianos, mas talvez para o Hezbollah, para os Houthis, para a Jihad Islâmica, para o Hamas, dentre outros grupos. Israel quer que haja uma ofensiva. Claro que não desgaste o território, né? Não falam que o Benjamin Netanyahu torce pela morte de alguém de Israel, não é isso. Mas ele torce para que haja algum tipo de tom mais agressivo, declarações mais fortes, ou até mesmo algum tipo de ataque, não letal, claro, né? Para que ele dê uma resposta à altura. Hoje, a gente teve, por exemplo, a morte de 3 filhos e 3 netos, pelo menos nas informações preliminares, do chefão do Hamas. Esse ataque ele aconteceu com Israel, né, fazendo a ofensiva, se bem que Israel não comenta, mas o próprio líder do Hamas garantiu que Israel agiu com espírito de vingança e assassí, né, falando que os filhos deles foram martirizados no caminho para a libertação de Jerusalém e também de Al-Aqsa, região ali sagrada para os islâmicos, tá? Vale lembrar, pessoal, que as imagens que circulam, eu diria que elas são até um pouco complicadas, tá? Porque começa a circular nas redes. Não se sabe, tá? A gente sabe que nas redes, né, Telegram e tal, as coisas são meio complicadas. Mas aparentemente é a hora em que ele recebeu a notícia do falecimento dos seus filhos e dos seus netos. E assim, por que eu falo que é um pouco
Estranho, porque ele não esboçou reações muito de choro, de desespero. Cara, pra quem não sabe, tem um filho, né? O Rafinha, tem 3 anos. Eu imagino que se alguma coisa acontecesse com ele, ia ficar desesperado naquela hora. Ele falou assim, não, beleza, vamos continuar o nosso caminho. Inclusive falando, tá? Se Israel pensa que uma ofensiva contra filhos, netos, lideranças do Hamas vai mudar os objetivos do grupo, isso não vai acontecer. Eu, pelo menos, quando vi, galera, ainda mais sendo pai, achei bastante forte a imagem, se de novo, né? Foi exatamente aquele momento que ele sentiu, que ele ficou sabendo da informação. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado à Suíça. A gente até comentou no vídeo de ontem que a Suíça, ela está sendo escolhida. Até porque, para quem manja um pouco mais de história, geopolítica, sabe que a Suíça é conhecido como o país mais neutro do mundo, né? Nunca participa de grandes conflitos, grandes problemas. Para realizar o encontro, a primeira cúpula de paz entre Rússia e Ucrânia. E a Suíça mais uma vez confirmou. Inclusive, o próprio ministro das Relações Exteriores falou que ele já convidou os 2 principais países. Que ele falou primeiro com Zelensky, com a Ucrânia, que aceitou participar da cúpula, e depois falou com os russos. Foi o segundo país que eles se comunicaram, que eles avisaram. Segundo eles, a Rússia ainda não anunciou, foi convidada, mas não garantiu a sua presença, e Belarus também não. Belarus, que é pelo Alexander Lukashenko, um grande aliado do Putin. Ele até falou, né, olha, a gente conta muito mais com a presença do Putin, da Rússia, porque a gente sabe que não existe negociação de paz sem a presença de Moscou, do que exatamente de Minsk, de Belarus. Mas enfim, né, a gente gostaria que todos que são convidados pudessem participar das reuniões. A Rússia, muito possivelmente, não vai querer participar, porque eu acho, minha visão, tá, geopolítica, que os países, ainda mais tendo o primeiro convite para a Ucrânia, com os países que vão negociar, vai ser a fórmula de paz do Zelensky, que pede a saída de todos os militares, todos os territórios que foram anexados, invadidos, dominados ali pela Rússia, devolvidos para a Ucrânia, e com a Ucrânia podendo, talvez no futuro, inclusive pertencer à OTAN. A Rússia pede para início de negociação só tudo o contrário, né? Ou seja, a manutenção de todos os territórios invadidos, dominados. Kherson, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Crimeia, e a garantia de uma desnatrana, que é a saída do Zelensky do poder, e a não presença da Ucrânia na OTAN. Então não acho que vai ter algum tipo de ponto de convergência, tá? A China aparentemente vai participar, o Brasil vai participar, e a Suíça já falou que os países do sul global vão ter papel importantes, porque são países que conseguem mediar e discutir tanto com os ucranianos quanto com os russos. Segundo a Suíça, inclusive os Estados Unidos também vão participar dessa cúpula de paz. Outra notícia, galera, relevante, está ligado a até uma presença, uma visita que a gente tem do Fumio Kishida, atual liderança japonesa, em direção aos Estados Unidos. Professor, o que os japoneses, né, o que o Japão está fazendo nos Estados Unidos? Segundo as informações preliminares, isso está ligado a uma possível inserção do Japão na aliança AUKUS. Para quem não sabe, a aliança AUKUS é uma aliança formada pós anos aí 2020 entre Estados Unidos, os australianos e o Reino Unido. A ideia é justamente conter o avanço chinês no Mar da China Meridional, mas também em outras posições, inclusive no Estreito de Taiwan. Talvez a questão que mais chama a atenção da aliança AUKUS seja justamente o repasse de submarinos, inclusive de propulsão nuclear, para os australianos, para vistoriarem as atividades chinesas no Mar da China Meridional, região que hoje, né, segundo a ONU, tem águas das Filipinas, do Vietnã, da Indonésia, de Brunei, dentre outros países, mas a China alega que por questões históricas, econômicas, toda a região tem que pertencer a eles. A principal disputa fica entre Filipinas e China, lembrando que as Filipinas têm bases americanas e o Marcos Ferdinand Jr., que é o presidente do país, tem um botãozinho de convocação dos Estados Unidos. Ou seja, os americanos prometem que se os chineses agredirem os filipinos, a gente pode ter as Filipinas convocando o exército americano para lutar ao seu lado. Então a Aliança AUKUS ela tem um claro viés de conter o avanço da China no Mar da China Meridional, tá? E a China falou sobre isso, que ela se vê, galera, bastante preocupada, até porque o Kurt Campbell, que é o vice-secretário de Estado, ele falou que nossas novas capacidades submarinas, pensando na Aliança AUKUS, claro, aumentarão a paz e a estabilidade do Mar da China Meridional, na região da Ásia-Pacífico,
inclusive no Estreito de Taiwan. E aí a China falou, que os comentários que foram exercidos ali pelo Kurt Campbell são comentários extremamente perigosos, sendo que a Aliança AUKUS ela visa provocar o confronto e a interferência nos assuntos internos chineses. Com a possibilidade, isso divulgado inclusive para o Financial Times, que a Aliança AUKUS se expanda, e aí a gente não sabe quem são os membros. Professor, é confirmado que o Japão vai entrar na Aliança AUKUS? O Japão, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele teve uma constituição mais pacifista, mas a gente sabe que isso vem mudando já no governo Shinzo Abe e agora com o governo Fumio Kishida. O Japão está voltando a apostar em parcerias militares, está voltando a investir, aumentar os seus gastos no setor de defesa, porque sabe que o mundo nesse momento está pedindo isso, e convenhamos que o Japão não está numa posição geopolítica e geográfica muito confortável. Tem a Rússia, disputas por ilhas, inclusive, históricas, tem a China e a Coreia do Norte do seu lado. Então o Japão se vê ameaçado e possivelmente pode fazer parte da Aliança AUKUS. A China fala que a própria formação de uma Aliança AUKUS já denota uma retomada do histórico do pensamento de Guerra Fria dos Estados Unidos, colocando assim, mas Estados Unidos, você não gosta então das ações que eu promovo no Mar da China Meridional, que eu considero como meu? E se, por exemplo, eu não concordar com as ações que você promove, no Golfo do México, e fizer uma parceria militar com os mexicanos para vistoriar as atividades americanas no Mar do Golfo, ou então no Mar da Califórnia? Para vocês, americanos, tudo bem? Poxa, vocês têm a Ilha de Guam. E se eu achar que é importante, por exemplo, fazer uma aliança militar com colocar submarinos de propulsão nuclear, equipamentos marítimos, para vistoriar as atividades americanas. Para vocês, tudo bem? Ou seja, a China coloca isso com um pensamento de Guerra Fria e fala que a presença dos japoneses e a presença de outros países asiáticos, que é a intenção, segundo a própria Financial Times, da AUKUS, além de Austrália, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, pode aumentar, inclusive, a retórica nuclear na região da Ásia-Pacífico. Lembrando que ontem mesmo, Sergei Lavrov estava em reunião com o ministro das Relações Exteriores da China e eles garantiram uma parceria militar sem precedentes para a defesa da região da Ásia-Pacífico. A gente, aqui, como país ocidental, Brasil, a gente foca muito nossas atenções no Oceano Atlântico. A gente não pode esquecer que o Oceano Pacífico, hoje, é o mais movimentado do mundo em capitais. Só a região do Mar da China Meridional contém 1/5 da pesca mundial, 1/3 de todo o comércio internacional e enormes reservas de combustíveis fósseis. Além de ter Taiwan, é uma região extremamente estratégica. E para finalizar, pessoal, a gente teve uma notícia aí bombástica, eu diria. Está envolvendo Romênia e Moldávia em um possível processo de reunificação. Hoje, a Moldávia ela é comandada pela Maia Sandu, que é uma chefe de governo muito mais pró-Ocidente, inclusive os próprios russos, Eles acusam tanto a Moldávia, a Geórgia, a própria Ucrânia, de terem passado por revoluções coloridas. Ou seja, os Estados Unidos com propaganda, financiamento de partidos políticos, a presença de membros oficiais de Estado, como a própria Victoria Nuland, que é conhecida como a Dama das Revoluções Coloridas, fazendo ali visitas, interferindo na política local, tirando governos mais pró-Rússia e colocando governos mais pró-Ocidente. E na Moldávia, você tem uma região separatista, que é a região da Transnistria, que eles não aceitaram o fim da União Soviética e eles acham que eles têm que pertencer ou serem independentes ou voltar a pertencer à Rússia de Vladimir Putin. Já tivemos, inclusive, problemas, visto que a Transnistria alega que esse anseio da Moldávia de entrar para a OTAN e entrar para a União Europeia coloca em risco a população da Transnistria, possivelmente até mesmo pedindo ajuda para os russos. Mas não é essa a questão agora. Existe uma outra região, que é uma região autônoma da Moldávia, que é uma região conhecida como Gagáuzia, Ela faz parte da Moldávia, é uma região autônoma e aceita essa autonomia parcial que a Moldávia dá para o território. Só que, recentemente, a gente teve o próprio primeiro-ministro da Romênia, que é conhecido como Marcel Ciolacu, garantindo, pessoal, que falou sobre reunificação com as lideranças, com a Maia Sandu, e inclusive já foram feitos parlamentares, foram feitas sessões parlamentares com a presença de parlamentares da Moldávia e da Romênia reunidos. A Maia Sandu, que é favorável ao ingresso para a União Europeia, segundo o primeiro-ministro da Romênia, poderia se unificar com a Romênia e a Moldávia para formar um único país.
Só que a região da Gagáusia e também, claro, a região da Transnistria, muito possivelmente não aceitarão essa anexação territorial. E, segundo as pesquisas locais, tá? Nem mesmo a população. A gente vê hoje, segundo as pesquisas, que só 8% da população local votaria em presidentes que abertamente defendessem uma reunificação. Mas como isso está sendo discutido e sendo colocado a plenos pulmões pelo primeiro-ministro da Romênia, pô, claro, é claro que isso mexe. E aí a gente teve, por exemplo, a própria representante da Gagáusia colocando que existe a possibilidade, claro, caso haja algum tipo de interesse da reunificação, dela querer um separatismo frente à Moldávia e, caso a Moldávia não aceite, pedir ajuda, inclusive, da Rússia. Segundo essa liderança, ela garante que existe um temor constante da Maia Sandu e dos seus partidários de colocar um medo na população da Moldávia para que eles sintam a necessidade de entrar para a OTAN e para a União Europeia para representar uma espécie de defesa contra os russos. E que ela entende que isso é errado, mas não que ela apoie completamente o Putin também. Não sei se é verdade, tá? Mas, enfim, há essa possibilidade, inclusive, de pedir ajuda para os russos para defender tanto a Transnistria como a Gagáusia em uma possível unificação de Romênia e Moldávia. Será que vai rolar? Conversas muito preliminares, mas claro que é pra gente ficar esperto. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.